Bom dia! Como vocês estão? Espero não, desejo de todo o coração que vocês estejam bem, tá certo? Se cuidando. E vamos iniciar mais uma semana hoje, segunda-feira, né? Vamos iniciar com fé, oração, agradecer ao Papai do Céu por mais uma semana que estamos com saúde, né? Que podemos estar aqui estudando nesse momento, nessa aula, nesse vídeo aula, né? Aula remota, e que Deus continue nos abençoando. Então vamos agradecer, né? Nesse momento que estamos passando não é fácil, né? Mas temos que nos adequar com as novas tecnologias, novas possibilidades, para que a nossa aprendizagem não pare, né? Continue, nós continuamos desenvolvendo a nossa aprendizagem, tá certo? Então eu conto com vocês. Pega um livro de português, porque a aula hoje é língua portuguesa. Então, já estou com o meu livro de português aqui na mão. Hoje nós vamos iniciar a aula com um texto, né? O texto está na página 184 com um tema, na sala de aula. E esse tema, na sala de aula, nossa, quanto tempo eu não vou para a minha sala de aula, né? Como é que está a minha sala de aula? Da nossa sala de aula continua do mesmo jeito, organizada, esperando por vocês, certo? E esse texto, ele fala sobre o professor está palestrando a aula, né? E o que chama a atenção é que tem um aluno muito calado. Então, esse aluno é novato, né? Chegou na escola agora e o professor pede para ele se apresentar, né? E quando ele vai se apresentar, ele fala o nome que ele gosta que as pessoas chamem ele, que é Tuca. Então todo mundo começa a rir, né? Tuca, né? Mas aí ele fica envergonhado e o professor faz a intervenção, né? Chega até próximo ao Tuca e vai conversar com ele, né? Aí ele descobre que Tuca vem de uma escola menor e a escola que ele está hoje é uma escola maior, né? Com uma estrutura maior, com mais alunos, né? E ele descobre também nessa conversa que Tuca é um aluno que gosta muito de estudar. E ele falou que lá na escola onde ele estudava, que era a escola menor, tinha o quê? Ele era um dos destaques da turma, mas agora ele está sentindo dificuldades. Só que o professor, né, muito sábio, né, ele usa a sabedoria para trazer ele e, né, junto com a turma, ele conseguir desenvolver-se, né, acostumar-se a adequar naquele ambiente novo, tá bom? Então, ó, pegue o seu livro de português, página 84 e 85, uma leitura de um texto super bacana, tá? Após ler o texto, o que você vai fazer? Ler o vocabulário para entender algumas palavras que estão grifadas no texto e em seguida vai fazer o estudo do vocabulário para depois fazer a interpretação do texto, tá certo? Então, ó, leia o texto que é bem bacana, certo? E dando continuidade, agora nós vamos para a gramática. Na gramática, nós iremos, né, continuar com o adjetivo. Só que agora nós vamos falar sobre o gênero do adjetivo, né? E o gênero do adjetivo, ele varia em gênero e grau e número. Como assim? Por quê? Porque o gênero do adjetivo tem uma só forma. E essa forma é uniformes ou biformes, certo? Então, no uniformes, o que a gente vai ver? Que são adjetivos terminados em AL, EL, IL, UL. E também AR, né? AR de novo e ER. Terminados em Z, Z, Z e Z. Com M, terminados com M e com S. Mas também com E,
certo? Então, vamos ler as palavras e ver esses adjetivos uniformes, né? Quanto ao gênero, que só tem uma forma. Então, vamos lá. Especial. Esse especial, ele é usado tanto para menina ou menino, homem ou mulher, coisas ou animais. Então, infiel também é utilizado só, né? Tem uma forma para o sexo masculino, feminino, né? Difícil também, ou menino difícil, ou atividade difícil, ou exercício difícil. Então, sempre é utilizado a palavra tanto para o masculino como para o feminino. Por isso que ele é uniforme, porque ele só tem uma forma de utilizar a palavra, tá certo? Azul também, singular, singular e esmolar, certo? Eficaz, feliz, nossa, que menino feliz, olha como aquela menina está feliz. Então, muda, né, o sexo masculino ou feminino, né, o gênero, porém, a palavra, o adjetivo, a qualidade que nós estamos dando àquele substantivo continua na mesma forma, não muda. Veloz, feroz, comum, jovem. Quando eu digo oi jovem, eu não digo, eu não estou indicando se eu estou falando com um menino ou com uma menina, né? Oi jovem, então eu utilizo tanto para o sexo masculino como para o feminino, que é o gênero, tá? Cortês, simples, alegre, triste, contente e breve, certo? Então eu posso utilizar essas tanto para o gênero masculino como para o feminino, certo? Agora vamos ver os biformes. Porém, os biformes, né? Ele tem uma forma tanto para o masculino como para o feminino, certo? Vamos ver o exemplo. Eu tenho amiga, animada, então eu estou dizendo que eu tenho uma amiga animada, né? Já estou falando de uma menina do sexo masculino, do sexo feminino, né? Amigo animado, então eu estou falando de quem? De um menino, né? Sexo masculino. Então, os biformes, ele indica que tem dois, né? Ele tem uma forma a ser utilizada tanto para o gênero masculino como para o gênero feminino, certo? Então, além do gênero, ele também tem o número do adjetivo. Ele indica quantos, né? Se está no singular ou no plural. Quantas pessoas eu estou falando, eu estou me referindo. Então, os adjetivos, eles podem estar no singular e no plural. Por exemplo, menino medroso. Então, está no singular, porque só tem um menino medroso, né? E esse adjetivo que eu estou dando para o menino, eu estou dizendo que ele está com medo, então ele é medroso. No plural, os meninos, eu tenho meninos, ó, acrescentei o S no final, medrosos. Então, as duas palavras, tanto o substantivo como o adjetivo, estão no plural. Então, indica também que eu tenho vários meninos que são medrosos, certo? Além de ter duas formas para utilizar o gênero, também o número pode ser diferenciado no singular ou no plural, certo? O plural dos adjetivos composto é feito pelo acréscimo do S, certo? Sempre no último elemento. Ou seja, eu tenho azul claro, palavras compostas. Então, como vai ficar azul claro no plural do adjetivo? Vai ficar azul, singular, claros no plural, certo? Eu acrescentei um S na segunda palavra, certo? E também nós vamos encontrar sempre exceções, né, nesse plural dos adjetivos, que são surdo, mudo. Quando eles vão para o plural, surdos, eu acrescento S, mudos também, certo? Então, vai ficar surdos, mudos. As duas palavrinhas têm um acréscimo de S, por isso que elas são exceções, certo?
exceções também tem as variações em algumas palavras. Azul marinho, azul turquesa, azul celeste, amarelo canário. Essas palavras, elas não vão para o plural. Nem o primeiro elemento e nem o segundo elemento e nem os dois elementos, tá certo? Ela continua da mesma forma nas escritas, certo? Agora, vamos falar sobre o grau do adjetivo. Como também nos substantivos, os adjetivos, ele apresentam uma flexão de grau, né? Que é indicado por comparação. E essas comparações estão em 3 graus: normal, comparativo e superlativo, certo? Esse normal, ele indica uma qualidade sem aumento, sem diminuição, ou seja, a palavra do jeito que ela é escrita. Já na comparação, o grau comparativo, ele compara a qualidade entre 2 ou mais seres e pode ser comparativo de igualdade, quando eu uso para igualar, ou então o comparativo de inferioridade, certo? Vamos ver como é que fica utilizando nas frases. Então, aqui eu tenho comparativo de igualdade. Nesse comparativo de igualdade, eu posso utilizar tão, quanto, como, certo? Lembre-se, comparativo de igualdade eu posso usar tão, quanto, como. Frase. Exemplo, ele é tão inteligente quanto você. Então, ó, ele é tão inteligente quanto você. Então, eu utilizei o tão e o quanto, né? Porque eu comparei com outra pessoa. Por exemplo, se eu dissesse Pedro é tão inteligente quanto Paulo, então eu estava afirmando que ele é muito inteligente, mais que Paulo. Comparativos de inferioridade. Eu posso utilizar menos do que, certo? Então o exemplo da frase é: ele é menos inteligente que você. Então sempre que tiver a palavrinha menos, né, eu vou classificar como comparativo de inferioridade. Próximo, comparativo de superioridade, né? Eu posso utilizar mais do que. Então a frase vai ficar: ele é mais inteligente do que você. Lembre-se, nessas frases, para conhecermos e identificarmos, é só aprender alguns pontos estratégicos, como comparativo de igualdade, eu posso utilizar tão e quanto. No comparativo de inferioridade, eu já vou utilizar o menos. No comparativo de superioridade, eu vou utilizar mais do que, certo? Então, é tão, o outro é menos e o outro é mais, tá certo? E dando continuidade, nós vamos ver também tabelas. Essas tabelas estão no livro de português e vocês podem fazer a leitura para aprimorar mais a linguagem e aprender, certo? Aí, os substantivos, né? Dentro dos adjetivos, na verdade, nós temos o comparativo de superioridade. Isso quer dizer que esses adjetivos podem ser bom, mal, grande, pequeno. Só que eles possuem umas formas especiais, né, para o comparativo de superioridade. E eles são, respectivamente, o que? O melhor, o pior, o maior e menor. Por exemplo, ele é inteligente, ele é muito inteligente. Ou então eu posso utilizar ele é inteligentíssimo, certo? Tiro muito e faço um acréscimo do íssimo, né? Inteligentíssimo, certo? Nessa frase, ele é muito inteligente, eu estou dando a qualidade, né? Inteligente, e ele está no grau superlativo. E esse grau superlativo do adjetivo indica qualidade de maior intensidade, né? Então, isso nós formamos, né, o superlativo absoluto sintético, que junta-se os adjetivos com as terminações do íssimo, ílimo
hiérrimo, certo? Além dele, do superlativo sintético, nós também formamos superlativo absoluto analítico, que junta-se os adjetivos, as palavras são muito, bem e mais. Agora vamos ver aqui como ficam. Por exemplo, tem um ágil. Como vai ficar, né, nesse grau comparativo de superioridade? Então, ele vai ter um acréscimo, certo? Vamos ver. Ágil, agílimo, né? Difícil, dificílimo. Comum, comuníssimo. Fiel, fidelíssimo. Então, são palavras que têm um aumento, né? E ele ganha sempre uma terminação no qual ele fica como se fosse no grau maior, né? Certo? Então, para aprender, para desenvolver mais, você vai fazer o quê? Desenvolver as atividades no livro de português, certo? Agora, nós vamos ver um pouco sobre a ortografia. E na ortografia, nós vamos aprender as regras ortográficas do mal com L e mal com U. Esse mal com L, o que nós vamos fazer? Só aprimorar. Por quê? Na pronúncia, eles têm a mesma pronúncia. O que vai mudar? O que vai mudar é na escrita. E para mim poder adequar e colocar ele no canto correto, eu preciso só diferenciar que o mal com L, ele é um advérbio e é o contrário de bem, certo? Vamos ver o exemplo. Daniel foi mal no campeonato. Então, se fosse para mim escrever essa frase, né, e eu tivesse essa dúvida, o que eu ia fazer? Logo, eu ia dizer assim, utilizar o bem, né? Daniel foi bem no campeonato. Então, logo eu ia saber identificar que Daniel foi mal no campeonato e está escrito com L. É para ser escrito com L, tá certo? Mal com U, ele é um adjetivo, certo? O contrário de bom. E eu utilizo essa mesma técnica para identificar se é escrito com L ou com U. Lúcio parece ser um mau aluno. Então, vamos ver se combina. Lúcio parece ser um bem aluno ou Lúcio parece ser um bom aluno? O bom, né? O bom fica na concordância da frase. Então, logo eu vou identificar que o mal vai ser com U, tá certo? São duas dicas bastante interessantes para vocês utilizar para desenvolver as atividades no livro de português, certo? Lembrando, mal com L é um advérbio e tem antônimo, né? O contrário de bem. Então, sempre que eu for fazer a atividade, tenho que lembrar, mal com L é o contrário de bem, mal com U é o contrário de bom. Então, eu posso utilizar essa troca e escrever corretamente, tá certo? Então, desenvolva as atividades. Bom, até a próxima aula e se cuidem!